Isaías 51, Marcos 13 e Apocalipse 1 são os nossos textos hoje. É um domingo que muitas igrejas estão lembrando duas coisas. Jesus Cristo é o Rei do Universo e este Rei está a caminho. Não vamos pensar tanto neste Rei que vem como ele veio no domingo de Ramos. Vocês lembram? O Rei que vem, a gente logo lembra domingo de Ramos, Jesus no burrinho. Também não vamos pensar neste Rei que vem lembrando o Natal, pelo menos não ainda. Depois do culto a gente vai começar a decorar aqui a igreja para o Natal e a gente pode pensar nisso. Hoje vamos lembrar essa segunda vinda, a que nós estamos ainda aguardando. A vinda cósmica de Jesus. Aquela que não é romântica, nem suave, mas dramática e barulhenta. Mais parecida com Jurassic Park, né? Quando aqueles copos da água começam a tremer em cima da superfície, você sabe que alguma coisa grande está vindo. Tanto Isaías, como Marcos, como Apocalipse nos dizem que alguém grande está a caminho. Está se aproximando, que não fará apenas os copos de água estremecerem. Literalmente chacoalhará montanhas. Quem é esse alguém? Como é que ele vem? E como é que a gente deve receber ele? São esses os pontos que eu proponho para a nossa reflexão. Quem é o Cristo Rei que vem? Isaías, Marcos e Apocalipse, eles não deixam muitas dúvidas de que estão falando de Jesus, do Cristo. Mas em termos do Cristo, eles estão nos falando em primeiro lugar da autoridade dele. É alguém com autoridade. Esse rei, ele é representante, segundo Isaías, por exemplo, da lei e do direito de Deus. Ele é o responsável pela não anulação da justiça. Seus braços dominam os povos. E braços na literatura hebraica, braços no Antigo Testamento é uma imagem de força, de poder e de autoridade. Em Marcos capítulo 13, nós ouvimos de Jesus que ele vem com poder e glória. Ele é o Rei da glória. Ele envia anjos à sua frente para reunir todo mundo. É um encontro e uma visita impossível de ser resistida, de não ser notada. E em Apocalipse nós vimos João falar que esse Jesus Rei, ele é, dentre outras coisas, o soberano. Outra palavra que mostra essa identidade de Cristo sendo enaltecida hoje. Primeiro ponto da gente. Sabe, o Cristo que nos foi apresentado por Jesus em muitos momentos, quando ele falou de si através de incontáveis passagens que destacavam sua humanidade, sua humildade, sua atitude de servo. Sabe, o Jesus com toalha na mão, submisso, na manjedoura, no burrinho, carregando uma cruz, características da sua primeira vinda. Esqueçam. Não é esse Jesus que vem na segunda vinda. Ou se é, ele está diferente. Pilatos perguntou para ele: és tu o rei dos judeus? E ele ficou: agora não vamos falar disso agora. Mas agora ele não vai vir com titubeios, com dúvidas. Agora não há neblina. Segundo lugar, esse rei que vem, ele representa a esperança de cura para as pessoas. A esperança na competência dele, na capacidade dele de liderar. A gente sabe disso, seja numa família, numa igreja, numa instituição, numa empresa, quando uma autoridade é exercida corretamente, aquilo é fonte de bênção. E o contrário também é verdadeiro. Quando aquilo é feito de uma forma pecaminosa, burra, corrupta, é fonte de maldição. Em Isaías, a expectativa é expressa no versículo 5,
onde nos é dito que algumas terras deste mundo estão aguardando esperançosamente pela chegada desse rei, né? Em outros capítulos, Isaías vai falar um pouco mais dessa expectativa. O texto famoso de Isaías 40, por exemplo, que ele fala do mundo como um lugar desértico, um lugar seco, um lugar sem vida, um lugar permeado de morte, de doença, de pobreza, de violência, de opressão, um lugar de sofrimento de todos os tipos. Por que o mundo está assim? Em Isaías a gente sabe claramente que é por nossa causa. É porque nós temos sido líderes e gestores incompetentes do que Deus colocou nas nossas mãos. Em Marcos 13, a expectativa desse rei, essa expectativa da esperança, de ser alguém com cura, ela não está explícita, mas ela aparece meio que escondido no texto. Primeiro, numa simbologia bíblica que Jesus usa e também numa metáfora. Qual simbologia? A simbologia da nuvem. Jesus diz que vai voltar, que quando chegar, vai chegar nas nuvens. Apocalipse reforça isso também. E a gente pode acreditar que é literal, se você quiser, pode acreditar, é a fé tradicional, clássica dos cristãos, mas é muito mais também que literal, porque essa nuvem também pode estar ali para nos lembrar desse símbolo bíblico muito bonito do Antigo Testamento, que é a presença de Deus na nuvem. Em vários lugares da Bíblia, a presença de Deus se manifestou num lugar, num período de tempo, através de uma nuvem. Lembramos o Êxodo, por exemplo, quando o povo sai do Egito, que estava escravo, toda aquela libertação, toda aquela proteção e a orientação como bússola que Deus exerceu, aquela presença de bênção, de cura, de restauração, de futuro, toda aquela presença cheia de dom de Deus está na simbologia de uma nuvem, Como Cristo Rei vem, quando Cristo Rei vem, a presença dessa nuvem está junto, segundo Jesus e segundo Apocalipse. No Antigo Testamento, ela vinha e voltava, ela chegava e desaparecia, mas agora Cristo vem pela segunda vez e traz essa presença de Deus, que é fonte de esperança, de cura, de conserto das coisas, mas não mais de uma forma intermitente, não oscila mais, não é ocasional. Vem e estaciona, vem e permanece, vem e definitivamente entra na história para abençoar, para tocar, para curar a todos e também a tudo que está no universo. Jesus também fala dessa esperança de uma forma metafórica. Não sei se vocês repararam na metáfora de Jesus, muito bonita, ali no capítulo 13, quando ele diz assim: aprendam, pois, a parábola da figueira, os ramos e as folhas estão secos. Aí você sabe que o verão está próximo, porque ela vai se renovar. Assim também as coisas acontecerem, quando essas coisas acontecerem, vocês perceberão. Não havia muitas plantas em Israel, naquela época, que perdiam as folhas no inverno. A maioria as mantinha, mas a figueira perdia. E só recuperava ali no meio, no final da primavera e no começo do verão. O que Jesus está dizendo com essa metáfora? Eu, o Cristo Rei, sou a última e derradeira primavera. O verão eterno, o verão mais espetacular, mais glorioso que vocês jamais viram na vida. Eu estou trazendo um raio de sol que vai iluminar as trevas do mundo inteiro. Séculos e séculos de gelo. E aí nós lembramos Nárnia. Eu estou chegando para trazer o sol eterno. Eu estou chegando para trazer beleza, bem-estar, por todo sempre. Isso está dentro da doutrina da segunda vinda de Cristo, que é uma doutrina onde Jesus Cristo vem e traz ressurreição para toda a sua criação. É muito mais que salvação de almas. É a presença de Deus da nuvem, a presença de Deus de bênção,
de uma forma completa e total, em favor de todos e em favor de tudo. Quantas lendas não são assim? Já pararam para pensar? Temos Robin Hood lutando porque o rei bom está ausente e as trevas se apossaram da terra, lutando para manter uma chama de esperança até o rei legítimo e bom voltar. As histórias do grande rei Arthur, né? Quando o rei Arthur estava governando, e aí tinha Camelot. Mas agora ele se foi, e na sua tumba está escrito: aqui descansa Arthur. Rex quandam rex futurus, o único e eterno rei. Quantas lendas trazem essa imagem por trás? Era uma vez um rei. Não sei se no teatro, era uma vez um rei, e quando ele governava, tudo era ótimo, tudo funcionava, éramos felizes. Mas agora ele se foi. Quando é que ele vai aparecer? Quando é que ele vai voltar? Quando é que alguém vai do mesmo jeito ocupar o seu lugar? É o mesmo no Senhor dos Anéis. O verdadeiro rei está ali escondido no norte, mas ele vai aparecer, o retorno do rei. E quando ele retornar, tudo prosperará. As mãos de um rei, escreve Tolkien, são mãos de alguém que cura. E é assim que um rei legítimo será conhecido. Um rei legítimo tem mãos que curam. Onde é que eu quero chegar? Por que tantas lendas dessa natureza? E aí, ainda mais, especialmente à luz do fato histórico de que todos os reis, ou a maioria dos reis que nós conhecemos da Terra, nem chegam perto dessa imagem lendária dos reis legítimos, decentes e corretos. E ainda assim, as lendas aí, por gerações e gerações. Poderia ser porque nós temos esta esperança de uma forma muito profunda dentro da gente. Poderia ser porque ao longo da história esta música tem estado tocando no coração das pessoas, esta música de um rei com absoluta legitimidade e autoridade, e ao mesmo tempo capacidade e boa vontade de curar e fazer as coisas de novo belas e restauradas. Poderia ser porque estas lendas são sinais de uma lenda mais profunda, de uma promessa entranhada, de um anseio íntimo que habita em todos nós e em todos os povos. Eu creio que sim, sou eu, mesmo que você não acredite nisso. Isaías, Marcos e João e Apocalipse dizem que é assim. Estas lendas um dia se tornarão verdade. Esta fábula um dia se tornará notícia dos jornais. E neste domingo, gente, todos ou grande parte dos cristãos no mundo inteiro estão lembrando isso uns aos outros. Eu estou aqui lembrando isso para ti, você lembra para ela, e nós também estamos testemunhando ao mundo. Esse mundo é um caos, porque está nas nossas mãos, porque a gente não sabe o que fazer com ele. Este mundo, por causa do nosso pecado, está fadado à ruína. Mas um rei está voltando. Cristo Rei está voltando. E ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Esta é a mensagem de Marcos 13. Esta mensagem está em Isaías 51. E esta mensagem está em Apocalipse. Está em toda a Bíblia. Como será o retorno deste Cristo Rei? Os nossos textos trabalham com dois conceitos. Aparentemente são contraditórios. Aparentemente são paradoxais. Ainda assim, é o que eles nos trazem. E eu apresento a vocês. O rei vem com retidão e com salvação. Um rei vem com misericórdia e com justiça.
O rei vem para julgar e para salvar. Em Isaías nós temos isso 2 vezes num parágrafo curto. Minha retidão virá, minha salvação está a caminho, poesia hebraica. Né? Minha salvação durará para sempre, minha retidão jamais falhará. Salvação e retidão, redenção e juízo. Apocalipse falou de esperança. Mas Apocalipse também disse que por causa do juízo vai haver muito lamento quando este rei chegar. Os maus não terão motivos para sorrir. Os maus receberão essa chegada como um momento de prestação de contas. Algumas semanas atrás eu dediquei aqui numa quinta-feira à noite um estudo sobre esse tema porque a gente tem dificuldades com ele. Com essa doutrina do juízo de Deus, né? E para além de textos abundantes da Bíblia, eu procurei mostrar para vocês, não sei se eu consegui, mas como essa perspectiva de justiça, de juízo, não é tão absurda assim. Pelo contrário, ela faz sentido. E ela também mora dentro da gente, desde que somos crianças. E alguém dá um presentinho para a gente, e dá um maior para o nosso irmão, e a gente fica assim, não, para aí, não é justo. Alguma coisa está errada aqui. Como essa perspectiva de juízo das coisas certas, no seu devido lugar, permeia todos os povos deste mundo, todas as épocas. Todas as civilizações estão construídas em cima disso. E o contexto de Isaías 51 vai nos falar um pouco, porque até chegar no capítulo 51, na verdade até chegar no 40, depois do 40 o sol nasce em Isaías, mas até chegar no 40, gente, são 39 capítulos longos. Você tem uma mensagem clara escorrendo das páginas: juízo, e juízo, e juízo, e julgamento. Aliás, essa é a tônica dos profetas. Os profetas tiveram como principal missão, talvez, alertar as pessoas sobre os padrões éticos, os padrões morais, os padrões espirituais, os padrões relacionais de Deus. E alertar para as pessoas a alinhar-se a esses padrões, para não enfrentar o juízo. É por isso que a gente até conhece poucos profetas, porque a gente começa a ler eles, pega em qualquer um deles. E eles meio que nos assustam, porque Deus deu a eles essa incumbência. Fale da minha retidão, fale da minha coerência, fale da minha beleza, fale de como eu sou um Deus sério, fale de como eu sou um Deus da verdade. E alerte as pessoas para isso, né? E eles falam de todos os pecados, sabe? Eles falam dos pecados que a direita fala e que a esquerda não quer falar. E eles falam dos pecados que a esquerda fala, mas a direita quer se esconder. Os profetas dão nos dois. O padrão de Deus confronta todos. O padrão de Deus é muito mais alto que determinada cultura, ou determinada história, determinada moda nos apresenta. Está tudo nos profetas. Vida com Deus, vida na igreja, administração de bens e dinheiro, relacionamento matrimonial, opressão do pobre, preconceito racial, tudo nos profetas, tudo na Bíblia. Deus é um Deus de retidão. Quem espera esse Cristo Rei pode esperar que esse Cristo Rei vem para corrigir essas coisas. E para chamar cada um a prestar contas de como está vivendo de acordo a cada um destes pontos. A cada um desses pontos. Alguém pode dizer, pastor, será que isso não ficou no passado? Será que ainda assim isso vai acontecer? Bom, Jesus diz no texto de Marcos que muita coisa vai passar. Que muita coisa é cultural, muita coisa é temporária, muita coisa tem muita coisa que é para uma época. Mas ele, nesse contexto de sua vida, ele vai dizer, gente, muita coisa vai passar, mas isso que eu estou falando para vocês não vai passar. Podem apostar tudo o que vocês têm nesta verdade. Como será o retorno do Cristo Rei? Primeiro, retidão e salvação. Em primeiro lugar, essa perspectiva da retidão. Em algum dia, quando Deus vier, nós vamos saber quem é quem.
nós vamos saber quem é quem. Será um retorno que vai purificar tudo e a todos. Cada um vai responder, cada um vai pagar de acordo aos seus atos. Por outro lado, é uma vinda de salvação. Marcos é muito claro em dizer que nem todos serão condenados. E então ele enviará anjos e reunirá os seus, os eleitos, os escolhidos, que estão em todos os cantos do mundo. A grande pergunta é: quem são esses? Né? Como eu faço para fazer parte deste grupo? Né? Como eu posso estar contado entre os escolhidos? Em Apocalipse, essa pergunta foi feita no capítulo 7. João pergunta: quem são estes que passaram intactos, imunes, quando o juízo e a retidão fizeram a peneira das pessoas? E Jesus responde: estes são os que vieram da grande tribulação. Estes são os que lavaram as suas vestes, lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Notem os eleitos. Quem são eles? Os que recebem a salvação e não o juízo de castigo. Aqueles que depositaram sua fé, sua esperança no que o Cordeiro fez. Não são pessoas que tinham um currículo invejável, que tinham um registro de vida impecável. Não são pessoas que foram melhores que as outras. Pelo menos não primordialmente. Estas pessoas são identificadas em primeiro lugar como pessoas que sim pecaram, sim caíram, porque a régua dessa retidão de Deus, ela vai lá no mais profundo de todo mundo e ela questiona e julga não apenas a ação, mas a intenção, a motivação. E diante dessa régua perfeita, pura, ninguém pode ficar de pé. Ninguém passa no crivo, na peneira. Algumas pessoas foram tocados pela mensagem do Evangelho e reconhecem esses pecados. Tentam viver uma vida coerente. E vão caminhando, tropeçando e levantando e seguindo em frente de novo, mas com os seus olhos, com a sua fé, com as suas roupas sempre limpas. Não porque elas são capazes de produzir limpeza, mas porque diária e abundantemente pedem perdão a Deus pelos seus pecados, confessam os seus erros e aí estão sempre puros e limpos com as suas vestes. E é por isso que Deus chama o povo lá em Isaías, que era um povo pecador, de meu povo. Tanto em Isaías 51 como em Isaías 40, por toda a Bíblia, o Antigo Testamento, pessoas que estavam caindo, pessoas que fracassavam, pessoas que não conseguiam ser 100% coerente com seus valores, com os 10 mandamentos. Mas estas pessoas que botavam a sua fé, a sua confiança nas promessas de Deus de perdão, são sempre chamadas de minha gente, meu povo, meus filhos, porque estão debaixo do sangue do Cordeiro. Ou seja, o rei que estende o braço, e é um braço de poder, é um braço de força, o rei que estende o braço para governar, o braço para separar o bem do mal, o braço para botar os pingos nos is, é um braço que já vem marcado, que vem com cicatrizes de salvação. É um braço que, antes de fazer essa divisão e essa separação e essa restauração, foi um braço que esteve pregado numa cruz, que derramou sangue para servir de limpeza para os nossos pecados. Na segunda vinda de Cristo, o Cristo Rei vem. Como ele vem? Ele vem com juízo. E nós precisamos desse juízo, porque senão qual é a esperança que nós temos diante do mal do mundo? Que
Que esperança nós temos que as coisas vão algum dia ser corrigidas? Que esperança nós temos que quem produziu e criou o mal e fez o mal e riu da maldade, e riu da perversidade, que esperança nós temos que essas pessoas algum dia vão enfrentar algum tipo de prestação de conta justa e imparcial? Precisamos desse rei juiz que vem. Mas esse rei juiz é um rei que, quando julga, ele se coloca também na cadeira de réu. Ele também se coloca como aquele que é julgado por nós. Em Apocalipse, numa outra imagem, a gente tem João olhando para o trono do rei. E quando ele olha para o trono do rei, esse rei da lenda, esse rei que habita nos nossos corações, esse rei que vem forte, quando João olha para o trono, ele olha e acha, tem coisa errada aí. Não, olha de novo. E ele olha de novo. E ele enxerga um cordeiro. O que um cordeiro está fazendo sentado num trono de um rei? É porque esse rei que vem é rei e é forte. Mas ele nunca deixa de ser o cordeiro que veio para nos salvar. Como é que esse rei vem? Ele vem com retidão e ele vem com salvação. É um rei que julga e um rei que redime. Ele precisa ser justo ou não temos base de esperança nenhuma para enfrentar o mal e lutar contra o mal no mundo. Mas ele é e precisa ser um rei salvador. Ou nós não vamos ter base nenhuma de esperança para o que a gente vai fazer com as nossas fraquezas, com as nossas iniquidades. O rei que vem é ambos. Só Jesus pode ser ambos. Ele é um rei que tem legitimidade e imparcialidade para julgar todos e a cada um. E é um rei cordeiro que deu sua vida pela humanidade, sabe muito bem que salvou a todos e sabe muito bem, conhece muito bem aqueles que colocaram sua fé, depositaram sua esperança na sua obra. Como nós aguardamos e respondemos a esse rei, gente, para nós concluirmos? Como vivemos na expectativa da vinda do Cristo Rei? Eu aproveito duas palavras, uma de cada um dos textos, uma de Isaías e uma de Marcos, em termos de ações práticas para a gente, em termos de tarefa de casa, em termos do que eu faço com isso. De Marcos, Jesus é muito claro, gente. E o verbo aqui é o verbo que eu trago para nós hoje, é o verbo vigiar, vigiando. Esperamos ao Cristo que vem vigiando. Jesus foi muito claro, ele disse lá em Marcos 13, vigiem, vigiem, não durmam espiritualmente falando. Não durmam na vida, não peguem no sono, não achem que está tudo bem. Não entrem num tipo de alienação. Não se escondam. Vigiem, vigiem. 3 vezes Jesus usa o verbo vigiem. Que também é um verbo que ele já tinha usado antes, quando ele conta a parábola das 10 moças, né? Vigiem a sua lamparina. Né? Porque surpreendentemente esse rei chega. Vigie. Jesus não fala que tudo pode ser esse vigie, mas a gente pode imaginar. Né? Vigie pode ser, e eu acho que é, a nossa vida, sabe? A nossa vida ética, a nossa vida moral, a nossa vida religiosa, a nossa vida espiritual. Vigie se você não está brincando, flertando com o mal, com o pecado, sabe? Vigie. Avalie. Olhe para dentro de você, olhe ao redor. Se você de repente já não cedeu demais, já não assimilou demais, se você já não se afastou demais do chamado de Deus através dos profetas, através de Jesus, como a nossa vida deve ser vivida. Apocalipse diz, vocês foram feitos reis também. Ou seja, o que o rei diz que é certo, nós que somos seus súditos tornados príncipes, devemos dizer que é certo também. E o que esse rei diz que é errado, nós que somos seu povo, seus súditos, seus príncipes, devemos dizer que é errado. Onde o coração de Deus se quebra de misericórdia, amolece. Nós também devemos amolecer. Nós também devemos chorar.
o que Deus aplaude, sabe? O que Deus está fazendo no mundo, é ali que nós devemos ser encontrados, no nosso dia a dia, envolvidos nas coisas dele. Vigiar pode ser um pouco isso, gente. Pode-se nos avaliar constantemente até que ponto eu estou coerente, alinhado com o meu rei, vivendo como um súdito, fomos feitos reino e sacerdote desse rei. Né? Vigiar pode ser depender sempre da graça de Deus. Como luterano, não vou deixar de falar isso para vocês. Porque a gente só pensar na nossa vida como a gente deve viver é ótimo. Mas a gente pode cair no outro extremo quando a gente começa a achar dentro da gente méritos, como a gente começa a achar dentro da gente o produto para a nossa salvação. E um vigiar aqui também pode ser lembrar para a gente de novo, que dependemos diariamente da graça de Deus. Né? Vigiar pode ter a ver com missão, com ser testemunhas para outras pessoas. Porque esse rei que vem e vai nos receber dentro do seu povo, vai encontrar algumas pessoas dormindo. Algumas pessoas estarão dormindo. Algumas pessoas estarão fazendo guerra contra esse rei. E quem sabe algumas dessas pessoas poderiam ser sensibilizadas pelo teu gesto, pelo teu testemunho, pela tua oração, pelo teu anúncio, pelo teu convite. Vamos comigo à igreja. Vamos comigo conhecer esse rei. Vem comigo. Eu estou tropeçando. Eu não sou um grande exemplo, mas vem comigo. Vamos junto. Vale a pena. Vale a pena seguir esse rei. Então, vigiar pode ser também uma análise de quão urgente, de quão sério é o chamado que Deus tem para a gente testemunhar a nossa fé. Esperá-lo, anunciando e partilhando sua mensagem. E uma outra mensagem que eu trago para vocês é a mensagem de Isaías, porque me tocou bastante. Eu acho que dá um equilíbrio muito legal. Eu não sei se Isaías se deu conta de que pérola ele nos deixaria para a gente pensar o retorno do Cristo Rei. Ele diz: esperem com os olhos no céu e esperem com os olhos na terra. Olhem para o céu. Olhar para o céu é lembrar que esse mundo tem conserto, que quando a gente está lutando pelo bem do mundo, pelo conserto, pela restauração do mundo, não é uma luta perdida. No final do campeonato, esta vitória é nossa. Eu posso me jogar de corpo e alma como instrumento de Deus no conserto, na antecipação da restauração do mundo, mesmo quando eu olho ao redor e parece que eu só estou enxugando gelo. Né? Quando eu subo um morro da Providência e eu faço um pouquinho por uma família, que nem sei se fez alguma coisa de bem para aquela família, mas ao redor tem tanta gente destruindo sua vida. Quando eu vou para o meu trabalho, quando eu vou para a minha escola, quando eu vou no meu grupo de amigos, e de repente eu consegui semear um pouquinho de esperança para alguém através de uma mensagem. Eu consegui. Mas essa pessoa nem assim demonstrou que está totalmente curada, mas um pouquinho eu consegui tirar ela de um pensamento suicida, de uma besteira na sua vida. Mas tem tantos outros amigos que eu não consegui tocar. Parece que eu estou enxugando gelo. Olhar para o céu diariamente é lembrar que nós não estamos enxugando gelo. Parece que estamos, mas não estamos. No dia certo, no dia do Senhor, todas as nossas lutas, todos os nossos esforços serão recompensados e o Rei virá para consertar a bagunça que nós estamos. Olhar para o céu é de novo sempre lembrar a nossa identidade, né? Paulo vai dizer disso. Olhe para o céu de onde está a nossa pátria. Nós não somos deste mundo. Estamos neste mundo. Nós não somos deste grupo, daquele grupo, deste partido, Estamos no mundo e participamos das coisas. Mas a nossa identidade não é daqui.
está nos céus. Olhar para o céu é lembrar quem eu sou quando eu saio de casa. Quem eu sou. Enviar os nossos filhos para o mundo, para a vida. Quem você é. Não te esquece quem você é. Vive tua vida. Mas de vez em quando olha para o céu. Lembrando não apenas quem vem, mas quem você é. E para não ficar uma coisa alienada, onde a gente só olha e só pensa no futuro, Isaías diz, olha para o chão, olha para a terra. Olha para a terra. Que a tua espera também seja esperança. De esperançar. Que o teu sonho e expectativa de que Cristo vem, não fique uma coisa lá longe, lá no sonho, lá na mente, mas se transforme em gestos concretos. Olha ao teu redor. Espere o Cristo que vem com as mãos na massa. Espere o Rei que vem agindo de acordo ao que esse Rei vai fazer. Espere esse Rei que vem no céu muito atento ao teu redor. Ali no chão onde Deus te colocou. Olhando para quem está chorando, olhando para quem está triste, olhando para quem está precisado de Deus. Como eu espero esse Rei que vem? Olhando para o céu. Os pés bem fincados também neste mundo. No que eu tenho para fazer. Hoje. Amanhã. Até o dia que Cristo voltar. Trabalhando. Enquanto é dia. Antes que a noite venha, quando não se pode mais trabalhar. Amém.